Mestre Jesus, amigo e irmão incondicional, os nossos espíritos em trânsito pela Terra, nesse momento grave da história humana, transição dos valores inferiores para os valores nobres, transição do egoísmo e do orgulho cristalizados para a bondade humana, o estágio que vai nos posicionar na antessala da angelitude. Temos condições de operar segundo teu amor, a tua bondade, que definem a exteriorização dos melhores sentimentos, mesmo numa abordagem crítica, que é justo, que é necessário fazer, que a nossa abordagem crítica esteja envolvida pelos sentimentos bons, da compaixão e da misericórdia por aqueles ainda insensíveis e indiferentes em termos coletivos, que estão perdendo uma oportunidade de avançar para o milênio da regeneração, para o 7º dia da semana adâmica, que encerra um ciclo evolutivo na Terra. O Senhor, por meio das tuas hostes amorosas do bem, da pleiade dos espíritos, possam envolver governantes e governados, para que juntos edifiquemos uma nova pátria e um novo mundo. Que assim seja. Muito bem, vou projetar na tela para nós aqui o assunto de hoje. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 22. Todos estão vendo? Estou. Isso. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 21, que foi o que nós estudamos anteriormente. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E o último, 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, na semana passada nós já estudamos o versículo 21, que trata da abertura dos padrões do sentimento, a abertura para a análise da razão, porque os sentimentos já existiam, mas eles não eram compreendidos, decodificados, identificados naquela fase da evolução. Então, no versículo 22, vamos lá. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Esse termo da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, significa o que já foi estudado anteriormente, abertura ou despertamento do sentimento, simbolizando que os valores da emotividade, do sentimento,
se encontram no tórax, simbolizando, tá? É um símbolo para a sede dos sentimentos que todos temos como sendo o coração. E define também esse formação da mulher da costela, define para nós que esse sentimento é algo intrínseco, que sai da razão, digamos assim, da ação mental. Agora, nós temos que tomar o entendimento que o primeiro, digamos assim, o primeiro dispositivo que o princípio inteligente desenvolve, ou a primeira instância superior que o princípio inteligente desenvolve, é o instinto de sensação. Sensação química, o tato, primeiro sentido. Então, nós vamos observar que antes dos recursos do pensamento começarem a germinar, a se desenvolverem de dentro para fora da intimidade do espírito, o que primeiro desperta é a sensação. Então, o sentimento. E aí nós entendemos, já temos estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já aprendemos com o texto do capítulo 8 do item 7 que o sentimento é a fonte do pensamento. Certo? Sentimento é a fonte do pensamento. Presentemente, nós estamos trabalhando com os recursos que o Espiritismo proporciona para a identificação plena e racional dos sentimentos, da sua natureza, da sua intensidade, do grau de felicidade ou sofrimento que eles nos trazem, porque os sentimentos representam a mulher que é adjutora, estudamos já anteriormente. Então, o sentimento ele nos ajuda no diagnóstico do nosso estado de evolução. O sentimento é que vai constatar, aferir o nosso grau de progresso moral. De acordo? Importante porque o nosso trabalho no campo da doutrina espírita é o do combate sistemático às inclinações más. Inclinações más são tendências e paixões. Trazemos do passado. Lá no passado, nas faixas iniciais da evolução humana, não eram complicações, nem eram imperfeições. O sentimento se torna imperfeição quando ele se torna paixão, que é o abuso da vontade, no atendimento ao sentimento, aos desejos. Certo? Então, a lei de conservação é um exemplo mais tranquilo de nós entendermos, nos outorga o direito de posse, de possuir o que é necessário, adequado, importante para a nossa felicidade. Mas quando eu busco ter só para mim, buscando a felicidade só para mim, sem levar em consideração o próximo, aí surge o abuso sobre a lei de conservação e recebe o nome de egoísmo. Aí surge o problema, a inclinação má. Começa aí. Certo, amigos? Quando o capítulo se abre, quando a razão está amadurecida, dois caminhos se apresentam para o espírito,
o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal é o abuso das paixões. Esse que é o caminho do mal. Não tem nada de místico, de demoníaco, satânico, não. É o atendimento pleno do interesse pessoal, indiferente à necessidade do próximo. De acordo? Então, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher, porque antes é algo intrínseco, certo? Que foi desenvolvido nas entranhas do princípio inteligente, os instintos, e depois vão ser transformados em sentimentos. Os instintos são embriões dos sentimentos. De acordo? Agora, formou uma mulher. Então, aí já é uma gradação acima. O que antes era instinto, agora é mulher. Simbolizando o quê? Tornou-se sentimento, ou os potenciais plenos dos sentimentos. Então, é o engrandecimento do sentimento, e o objetivo desse sentimento nosso é se transformar, sair da condição de Eva para a de Maria. E é o sentimento enobrecido, pleno, purificado, que é aquele sentimento que definido por Maria como sublime, obediente, quando nas bodas de Caná ela vai dizer assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Certo? É o sentimento nobre que se torna escravo do Senhor, ou seja, escravo dos valores enobrecidos na intimidade. Esse é o sentido. Não mais escravo dos impulsos egoísticos, mas escravo dos valores enobrecidos, das filosofias de cunho divino. Não mais escravo dos preconceitos, da ignorância, dos movimentos que aí na Terra hoje buscam, inclusive, negar a ciência, os avanços científicos. Então, nós hoje temos a oportunidade de ver no grande laboratório da sociedade esse movimento sendo bem destacado para nós. Aqueles que observam os valores divinos e buscam a sua implementação no mundo, que significa, segundo Emmanuel, segundo Jesus e os espíritos nobres, a aplicação ao bem comum, à bondade humana, daqueles que ainda buscam manter no mundo o sistema da violência, do preconceito, da ignorância, que estão aí muito desenhados de uma forma autoexplicativa nos tristes acontecimentos que temos testemunhado na sociedade. Tanto no Brasil quanto no mundo vasto. Então, nós vivemos o momento da transição, da aferição, das escolhas, da identificação, dos sentimentos que vigoram na nossa intimidade. E eu insisto no ponto importante, porque aqui, ó, da costela que o Senhor Deus tomou no homem, trouxe a Adão. O que significa trazer Adão? É o símbolo da razão desperta para análise do conteúdo daquele sentimento, se é adequado, se é justo, se é útil, se é verdadeiro para a edificação da felicidade suprema que nós buscamos. Todos nós aspiramos a adentrarmos o plano da angelitude, mas nós não estamos dispostos aos sacrifícios que isso envolve cortar na carne, envolve mudar a sociedade, mudar o mundo.
transformar as instituições, conforme aprendemos estudando o Livro dos Espíritos, questões 793, 903, 793, 799, 913 e 914. Pelo processo da educação, que é a arte de formar os caracteres, e a educação se expressa pelo conjunto dos hábitos adquiridos. Quem foi que disse isso? O desconhecido senhor Allan Kardec, nos comentários da questão 685A do Livro dos Espíritos. Porque a reeducação interior de cada um de nós forçosamente vai desaguar na reforma das instituições, porque nós vamos deixar de dar crédito a determinadas instituições obsoletas. E elas não encontrarão alimentação no plano social por nossa parte, da nossa parte. Nós não continuaremos a alimentar esse tipo de instituição. E é por isso que o processo de alteração, transformação, é lento. Não vai haver um cataclismo que vai dizimar a vida de bilhões de pessoas para que se instaure a regeneração. Isso é uma utopia. É um desejo com base na lei do melhor esforço, em que aquele que expressa esse tipo de pensamento, ele se coloca no plano dos bons, o resto vai para a fogueira. Cuidado, esse pode ter uma surpresa de acordar no lado contrário. No mundo espiritual, nas naves que já estão levando os espíritos para os mundos primitivos, como já tem sido visto pelos médiuns no nosso grupo, no grupo da FEAC, a Regina participa, ela sabe do que eu estou falando, e em outras casas também. Temos tido notícias. Aliás, desde a década de 70, de 80, quando determinados companheiros do movimento espírita mineiro, como o Chico, o Leão, o Zálio, já davam notícias dessa movimento de transmigração sendo feito. E nós temos tido a oportunidade na reunião da segunda-feira, do Camilo Chave, já com uma certa frequência, os médiuns têm observado esse movimento. Então, vamos buscar aí, estamos engajados nesse processo de renovação interior, colaborando com Jesus para que o mundo, nas várias frentes da sociedade, se transforme para o melhor. As várias frentes. No âmbito da natureza, no âmbito do bem-estar social, no âmbito da educação, no âmbito da indústria, dos sistemas políticos, socioeconômicos menos exploradores do fraco. Mas isso, por enquanto, ainda representa, em grande medida, uma utopia. Porque existe uma grande confusão aí, inclusive no meio espírita, quanto a isso. Muito bem. Então, esse trazer a Adão é um movimento natural da evolução a partir do momento que a razão desperta. E a razão se desperta gradativamente, meus amigos. Gradativamente. Primeiro, o princípio inteligente conquista o pensamento contínuo. Quando ele conquista o pensamento contínuo, ele entra na faixa da humanização, se torna o espírito, deixa de ser princípio inteligente, se torna espírito humano já encaminhando a sua formação plena. Então, a razão vai começando a se abrir. Esse movimento de conquista do pensamento contínuo aqui na Terra, segundo nós depreendemos das lições trazidas por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, ocorreu há aproximadamente
200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás, e que nós fomos evoluindo, né? Nós, quando eu digo nós, é o grupamento humano como um todo da Terra. Porque nós aqui, certamente que estamos estudando Espiritismo hoje, somos dos que vieram de fora, que aportaram aqui, por exemplo, 40 mil anos atrás, que define o surgimento do Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Sapiens sapiens. Aproximadamente 40 mil anos atrás, que é o homem moderno. Nós, Quem chegou nessa época foram os capelinos, né? Exatamente. Biologicamente, não existe diferença do nosso corpo humano de hoje para o dos sapiens sapiens de 40 mil anos atrás. E André Luiz, por exemplo, no livro Libertação, no primeiro capítulo, se não me engano, vai dizer que nós lidamos com a razão de uma forma mais ampla desde 40 mil anos atrás, que é quando surgiu o Sapiens Sapiens, quando nós tivemos a enxertia dos exilados de Capela que vieram consolidar esse avanço biológico na Terra. Então, eles vieram consolidar esse progresso biológico. Vieram, obviamente, no movimento de degredo. Então, hoje, os espíritos que hoje estão, ao invés de usar os recursos tecnológicos avançados, extraordinários que nós temos à nossa disposição para o bem, para a união dos povos, o congraçamento dos povos, a derrubada de barreiras em todos os campos da convivência humana, estão utilizando para o movimento de separatividade, de manutenção dos preconceitos, do divisionismo, do nacionalismo extremado, esses líderes, com certeza, são os que estão dando adeus à Terra. O Júlio, isso é uma libertação, pela ampla capacidade de arregimentação e de arrebanhar que eles já trazem. São as lideranças que estão formando rebanhos. Júlio, isso é que está dizendo no livro Libertação? Só um minuto. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, pastores e ovelhas vão formar tribos, novas tribos esclarecidas nos mundos primitivos. Libertação, no primeiro capítulo, André Luiz trata, ele vai nos dizer lá, um dos mentores, que nós lidamos com a razão há precisamente 40 mil anos. Tá, beleza, obrigado. Movimento de chegada. E André Luiz trabalha esse movimento da enxertia num dos últimos capítulos também do Evolução em Dois Mundos, quando ele trata de Moisés e da enxertia divina. Então, mas a nossa razão, obviamente, depois desse movimento aí de longos milênios de desenvolvimento, conquista do pensamento contínuo, 200 mil anos atrás, pelos que vinham evoluindo aqui na Terra. E aí, quando nós temos esses lances importantes, divisores de águas na evolução, nós recebemos enxertias de espíritos para consolidar essas novas conquistas. Então, quando o pensamento contínuo se abriu aqui na Terra, houve uma enxertia de espíritos também para a consolidação. Depois, 160 mil anos depois, 40 mil anos atrás, uma nova enxertia, daí para que, no futuro, a razão, então,
se apresentasse nítida e clara para os movimentos da iluminação da razão. Esse momento, essa abertura plena da razão para os movimentos da iluminação do pensamento, dos sentimentos da razão, ocorreu aqui na Terra 6.000 anos atrás. Então, 6.000 anos atrás, nós tivemos o desenvolvimento do alfabeto, da escrita, por exemplo, e nesse período de 6.000 anos, que se abriu 6.000 anos atrás, ao longo do processo, nós fomos recebendo a visita de espíritos com certos avanços no campo filosófico, religioso, exilados de capela, tá? Que vieram reciclando aí nesse tempo vasto. Então, eles se tornaram os filósofos, os profetas, os sacerdotes, os sacerdotes do Antigo Egito, os sábios da Suméria e da Caldeia, os reis desses grandes povos, dos assírios, dos caldeus, dos babilônios, os gregos, os filósofos gregos, os generais romanos, os generais gregos, os sábios da Índia. E falando de um modo geral, no sentido amplo, então nós fomos fazendo aquele abraço entre os exilados que vieram para reciclar sentimentos, reciclar a mulher interior, e os espíritos que aqui estavam evoluindo, desenvolvendo a razão na linha ascendente natural da evolução. 6.000 anos atrás, nós vamos encontrar um momento em que eles se encontraram em condições de avançar para e passo aqui na Terra. Um grupo em reciclagem, outro grupo em trabalho ascensional de iluminação. 12 tribos da Terra, 12 tribos que vieram de fora. Simbolizados. Os filhos de Abraão, com a escrava Agar, o primeiro filho, Ismael, e o segundo filho, com a Sara, a esposa legítima, Isaac. Então, o primeiro filho da nossa evolução é fruto dos instintos primários. O segundo filho é fruto dos sentimentos nobres. O primeiro Adão, o segundo Adão, acho que Tata Paulo. Certo? O primeiro Adão, falando didaticamente, o intelecto. O segundo Adão, Jesus, o sentimento do amor puro. Deu uma ideia? Ficou complexo, amigos? Então, nós trabalhamos apenas de 6.000 anos para cá com o propósito de iluminar a nossa razão, amigos. Antes foi preparação, reciclagem, preparação de caracteres para o abraço simbólico. E no meio dessa semana de 7.000 anos, cujo último dia estamos entrando, a partir de Adão, 4.000 a.C., mais 2.000 depois de Cristo, tempos atuais, 6.000. No meio dessa semana, no ano 0, recebemos Jesus, que representa o segundo Adão. O segundo Adão, espírito vivificante.
Primeiro Adão, alma vivente. Segundo Adão, espírito vivificante. Na linguagem de Paulo. O primeiro Adão apenas vive. Nós vamos vivendo. A razão desperta, nós vamos vivendo, seguindo os instintos, seguindo os impulsos. Vamos vivendo. O vivificante, propriamente dito, segundo padrões legítimos, é o que já ama. Ama seus irmãos e a humanidade, então ele gera vida nobre, que é um movimento definido no Evangelho segundo o Espiritismo para a regeneração. Então, espírito vivificante. Então, vamos lá. Por exemplo, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. Nós vamos ver lá, num certo trecho, Santo Agostinho vai dizer assim: em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então, na regeneração, que é o coroamento do movimento de abertura da razão, é o coroamento, a maturidade moral da humanidade, a entrada numa nova fase do progresso moral, quando a civilização se torna completa, segundo a questão 793, nós percorremos a primeira fase da civilização, desenvolvimento intelectual, primeira fase. E nessa fase, o que nos diferencia dos selvagens é que nós temos melhores vestes e melhores habitações. Mas nós matamos com a mesma brutalidade, com sofisticação. Certo? Esse é o nosso estágio hoje. Está aí posto no mundo. O desenvolvimento intelectual, ele engendra o moral. Então, o progresso tecnológico amplo vai, por força do grande sofrimento interior, ele vai gerar a busca pela superação do sofrimento. Então, quando nós conseguimos superar o sofrimento, que é o desenvolvimento moral, o que vai ocorrer com o desenvolvimento moral, quando os sentimentos nobres estiverem desenvolvidos, portanto, a causa de sofrimento eliminada na base interior das criaturas, certo? Porque para viver o amor na sua forma plena, não existe outro sistema que não do amor ao próximo como a si mesmo. Não existe. Fora disso é amor egoístico. E o amor ao próximo, na sua expressão máxima, vai necessariamente, que é o entendimento que Allan Kardec tinha, muito nítido, vai necessariamente mudar o mundo, instaurar no mundo o plano da caridade. Então, nós vamos sair do capitalismo selvagem que temos hoje para os modelos econômicos solidários, fraternos, ainda desconhecidos da humanidade. A não ser por lampejos aqui e acolá. Certo, amigos? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou retomar aqui o texto, capítulo 3, item 17. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então, em todas as frontes, meus amigos, não vai se ler a palavra cristão, muçulmano, budista, hinduísta, ateu, materialista, Jesus, Buda, Krishna, etc. Não, Kardec, Espiritismo, não. Em todas as fontes vai ser lida a palavra amor. E vai efetuar o que está na sequência da frase. Perfeita equidade preside as relações sociais. Consequência do amor pleno. Certo?
consequência do amor pleno, equidade social. E como a doutrina espírita é coerente, os espíritos são coerentes, no capítulo 11 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, vamos encontrar. Vocês podem até fazer aí uma conexão aí no livro de vocês, porque os dois textos se complementam. Olha o que está escrito aqui. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Então, voltando para o texto do item 17 do capítulo 3, quando em todas as frontes ver-se escrita a palavra amor, a personalidade será substituída pela fusão dos seres. E perfeita equidade preside as relações sociais, porque o amor vai extinguir as misérias sociais. Tá claro, amigo? Coerência espírita. Coerência espírita. Então, quando isso ocorrer, quando a lei de amor substituir a personalidade pela fusão dos seres, que a palavra amor estiver escrita em todas as frontes, e a perfeita equidade vai presidir, a sociedade vai extinguir as misérias sociais, então, aquela distorção social que está muito bem diagnosticada na questão 806, terá sido eliminada da Terra. O que está dito na questão 806? A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem e não de Deus. Se é obra do homem e não de Deus, a obra de Deus precisa ser restaurada. Quando ela será restaurada? Quando em todas as nossas frontes, cada um de nós é encarnado na Terra, estiver escrita e for lida a palavra amor, não como um dístico luminoso escrito na testa, não. Vai ser lida como? Pelos sinais que nós vamos apresentar na sociedade. Os sinais são dados, meus amigos, pelos sentimentos. Aí voltamos para o texto. Os sinais do progresso, da inferioridade, do avanço moral, são dados pelos sentimentos. Pelos sentimentos. Então, nós aqui mencionamos a questão 793. Por quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam: reconhecê-la-eis pelo progresso moral. O progresso moral vai estar implantado quando em todas as frontes for identificada a palavra amor. Identificada como? Vai ser pela pregação? Não. Identificada pelos sinais que eu vou emitir para a sociedade. Aí nós temos que, então, estudar a natureza dos sinais. Temos duas questões do Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que eu repito muito aqui. 895. Qual o indício mais característico da imperfeição? 895. O egoísmo. Então, enquanto perdurar o egoísmo, não há amor na fronte. Certo? 895. 918. Por quais indícios ou por quais sinais um homem demonstra seu progresso real? O espírito demonstra o seu progresso real, que o elevará na hierarquia espírita quando todos os atos de sua existência representarem o cumprimento da lei de Deus.
que é o sinal, meus amigos, do amor, cumprimento da lei de Deus. Ou seja, os espíritos que nos observam, eles leem a nossa real natureza evolutiva pelos sinais que nós exteriorizamos no mundo, pelos nossos hábitos. Aí nós retornamos, então, a esse momento em que somos chamados pela doutrina espírita para operar no campo do combate sistemático às inclinações más. Certo? Porque todos nós já trazemos o dístico na fronte. Fora da caridade não há salvação. Mas isso ainda não desceu para a carne. Porque nós vamos estudar, o que está escrito aí no 23, ó. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, o propósito caritativo amoroso ainda não desceu para a carne como um hábito instaurado, irradiando-se naturalmente de dentro para fora, sem brigar com o egoísmo, com os desejos. Certo, amigos? A ideia ficou clara aí desse movimento aí fizemos aí um périplo pela evolução humana e para trabalharmos essa ideia aí de simbolizada nesse trecho do versículo. E trouxe a Adão. Comentários? Antes de nós entrarmos aí no próximo versículo, alguém quer fazer comentário? Júlio, você disse no início a respeito de Kardec, né? Eu estou me lembrando aqui que, lendo um pouco sobre a biografia dele, né? Os pais prevalecia na época que ele era criança o ensinamento da Igreja Católica, né? Isso. Que era castigo, essas coisas todas. E os pais dele, sabiamente, o colocou para estudar na Suíça, né? Com o Pestalozzi, que tinha como filosofia o afeto, o amor, a liberdade Eu acho que nem de foi o pai criação. dele, foi a mãe dele. O pai dele acho que estava desencarnado já. É, né? Pois é, o responsável por ele, né? Ele estudou com quem tinha como filosofia o afeto, o amor, né? A liberdade de sentimento, né? Então, isso lembra, inclusive, o cuidado que a gente tem que ter onde a gente vai colocar os filhos da gente para estudar, né? Mas o mundo ainda é um mundo complexo, né? Mas E um tudo é mundo, ensinamento, né? então, se você colocar seu filho numa... Às vezes tem gente que coloca o filho numa escola religiosa achando que está fazendo grande coisa e às vezes está gerando complicação. Mas exatamente na época, né? O Porque, por Pestalozzi exemplo, não era religioso. nós temos testemunho de jovens que se tornaram céticos exatamente por causa de ensino religioso forçado em escola. Exatamente. Então, não é por aí a coisa. Né? Não é por aí. O foco, porque não, vou repetir, o foco não é nós transformarmos filhos em religiosos, é transformar filhos em homens e mulheres de bem, humanistas. E esse é o propósito. Transformá-los em humanistas. Porque a humanidade tem carência de valores humanos, por incrível que pareça. De amor, né? Basta assistir o jornal aí, mano. Eu aconselho vocês, eu aconselho sempre a ver o jornal de vez em quando, para a gente ver como está
não perder o foco da sociedade. Porque tem muitos grupos de WhatsApp aí alienantes da realidade. Alienantes, verdadeiramente alienantes. Então, nós precisamos de ter uma visão global. E eu sou, graças a Deus, aqui eu vou dar meu testemunho pessoal, desde os primórdios da minha iniciação espírita, logo eu fui atraído pelo Esperanto, a língua internacional neutra, e desde esse momento eu deixei de ter uma visão nacionalista, ufanista muito fechada. Isso é uma complicação no mundo. E eu aprendi a ver o mundo de uma maneira global, nos contatos entre os esperantistas de várias nacionalidades. Certo, amigo? Porque a nossa pátria é o mundo. Porque se o elemento se mantiver no plano do nacionalismo fechado, muito patriótico, ele pode renascer num outro país e querer voltar para aquele país. Ah, eu tenho saudade daquele país, eu não sei porquê, eu tenho amo o Brasil, ou eu amo... Aí ele acaba deixando de realizar um plano evolutivo na nacionalidade e volta para a origem. Nós temos que nos tornar cidadãos de bem, sem fronteiras, sem barreiras linguísticas, idiomáticas, nacionais. O que não implica que nós vamos deixar de amar o país. Nós vamos amar o mundo todo, todos os irmãos, em humanidade. Porque não existe essa separação, uma separação que existe em função dos egoísmos particulares. Que ainda necessitamos disso. Mas Jesus definiu que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor. Então, esse é o nosso trabalho. Porque, infelizmente, nós estamos vendo aí movimentos aí, ainda em pleno século XXI, violentos, emergindo em países considerados civilizados, realizando destruição e morte por causa de ideias preconceituosas e de divisão na sociedade. Supremacia branca, vai por aí afora. Certo, amigo? Movimento de identificação. Infelizmente, é o que temos para o momento na Terra. Enquanto somos preguiçosos em amar o próximo. A preguiça, a indolência em amar ao próximo, em deixar a Maria sair da nossa intimidade, porque ela já está aqui incrustada na nossa intimidade, certo? Nós ficamos ainda com a Eva, que é o plano do interesse pessoal egoísta fechado, e até de cunho nacional. Então, aí nós vemos os tristes movimentos aí de xenofobia, que é aquele movimento de desconsiderar irmãos de outros países, ou de, inclusive, atribuir-lhes mentiras na base das teorias de conspiração, acusando, tem até acusação de que certos elementos aí inventaram o vírus. E a gente vê isso no meio espírita, o que é pior. Elementos do meio espírita dão vazão a esse tipo de ideia. Eu recebo de vez em quando aqui. Ah, será que esse vírus é natural mesmo? E a gente espírita que tem conhecimento. Então, tristes tempos, meus amigos. Tristes tempos em que os próprios espíritos semeiam a desconfiança, a discórdia, para satisfazerem pontos de vista políticos particulares. Na pauta do que agrada ou não agrada. É o que temos visto aí na sociedade.
Mas nós estamos aqui na época, meus amigos, que o Adão está desperto, a razão está desperta. Nós temos que fazer avaliação, análise, cotejo, entender, dissecar, discutir, conversar, dialogar de forma saudável, como nós fazemos aqui no grupo. Esse tipo de diálogo que eu tenho aqui nesse grupo com vocês, eu não posso ter na tribuna espírita. Não posso ter, porque eu vou ser acusado de ser da esquerda, de ser comunista. Eu vou ser acusado de ser contra um determinado político. Já aconteceu isso comigo em palestra espírita. Já aconteceu em casas espíritas aí complexas que existem em Belo Horizonte. Não é num rincão isolado aí da sociedade, não. Em Belo Horizonte, meus amigos. Que reflete o quê? A estagnação do movimento espírita. O desvio do movimento espírita. O movimento de transformar o espiritismo numa seita mística. Isso que aconteceu. E é isso que acontece, e esse é o panorama do espiritismo no Brasil. Então, até o momento em que a ciência abrir o panorama da vida após a morte, que vem sendo aí aberto vagarosamente, quando a ciência definir que comprovar a vida após a morte, então todos esses sistemas místicos obsoletos vão desaparecer. Vão desaparecer, porque os cientistas vão dissecar o mundo espiritual, a mediunidade, vidas passadas, vão dissecar. Aí o que é fantasioso, o que é utópico, o que é místico, que foi agregado pela tendência atávica de cada um de nós, vai ser demolido. Não ficará pedra sobre pedra. Então, nosso cuidado é de não nos tornarmos fanáticos fundamentalistas. Na pauta do só o espiritismo salva, que existe isso aí sutilmente insinuado também. Então nós estamos vivendo um tempo... Meus amigos, o universo é infinito. Trilhões de mundos só na nossa galáxia. Trilhões. 300 bilhões de estrelas. Tranquilamente 5 planetas para cada estrela. Não estou nem contando Lua, que aqui no Sistema Solar são mais de 200. Então imaginemos o panorama universal, cósmico, que nos aguarda no futuro. Não é? E nós aqui ainda presos a nacionalismos fechados, instinto de rebanho. Muito triste. Tem gente, por exemplo, religiosa, que, perante esse panorama cósmico aí que é descortinado, como nessas imagens que temos aqui, eu e a Regina, dizem que é tudo simulação da NASA. O homem não põe a Lua, a Terra é plana, e vai por aí afora, século XXI. O que nós podemos fazer com isso? Orar, ter piedade e compaixão. Imagine quando surgiu de forma cabal, porque eles já estão aí, mas muitos não acreditam, mas quando de forma cabal nós tivemos um contato com essa terrestre assim, de forma cabal, vai ser a mesma coisa. Isso aí é o demônio. Isso aí é a NASA que está simulando. Então, infelizmente, meus amigos, a situação é triste. Nosso atraso, o atraso moral da Terra é lamentável. Muito bem, podemos entrar aqui no 23 para iniciar um novo
Continuação. Capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E disse Adão. Então, o que disse Adão define a razão homologando. A razão desperta homologando. Então, quando a razão diz, ela homologa, ela chancela, ela concorda. Então, nós definimos os rumos. Quando a nossa razão se expressa no mundo de hoje, nas 24 horas, dia após dia, nós estamos homologando um estado de espírito que vai nos encaminhar para o degredo ou vai nos manter na terra regenerada. Estado de espírito. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, eu reconheço, atesto para os devidos fins que os sentimentos que eu exteriorizo realmente são meus. Não tem como eu inculpar um terceiro pelo meu erro, pela minha falta, pela minha dificuldade. Testo para os devidos fins, confirma reconhecida, homologada em cartório. Certo, amigo? Registrado no cartório do 5º ofício de notas. Homologação. Então, é a ligação profunda estrutural entre razão e sentimento. Uma sobre o outro, incessantemente, reagem. E uma retroalimenta o outro. E vice-versa. Por isso é que é uma só carne. É um casamento. Unidade. Evidentemente, nós aqui estamos abordando o casamento da razão com o sentimento de cunho superior. Tá? A razão adota o pensamento divino, cujo modelo é Jesus, e o sentimento adota, expressa. O sentimento não adota, expressa. Porque o sentimento se fez carne, ó. Então, ele é entranhado. O sentimento é natural, ele expressa. O que eu estou querendo dizer? Querendo dizer o que está na questão do 893, 94 do Livro dos Espíritos. O que está lá? O que nós aprendemos lá com os Espíritos? 894. 893 fala das virtudes, mais meritória, e a 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contraditórios. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. As que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. Então, o sentimento já é carne, entenderam? A virtude já é natural, espontânea. Nós não precisamos ficar brigando com o médium para ele ser pontual e ser assíduo. Para a gente trazer aqui um exemplo didático. Não precisamos ficar brigando com o médium. O médium já vai espontaneamente. Por quê? Porque ele gosta do trabalho, ele ama o trabalho, então ele disputa aquele trabalho, porque ali ele encontra o alimento, prato de comida. Deu uma ideia? E enquanto o médium está naquela luta com a assiduidade e pontualidade, é porque a retaguarda está chamando. A Eva está chamando. A Maria ainda não foi desenvolvida. Então, nós temos Evas e Marias desenvolvidas
ou mantidas ou desenvolvidas para várias facetas da vida, certo, amigos? Nós estamos buscando operar o desenvolvimento integral, completar. Sermos uns completistas, completar a gama das virtudes. Nós já temos virtudes desenvolvidas numa área, mas em outra nós estamos ainda lutando contra a tendência. Porque, de outra forma, nós seríamos espíritos superiores. Não estaríamos aqui quebrando a cabeça para entender Gênesis, nesse momento. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Qual o hábito aí, ó, que nós falamos no início? Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Ficou claro? Então, amigos, o espiritismo, na prática, ele decreta o fim do sistema místico, religioso tradicional. Nós temos que mudar o hábito, praticar o bem, a virtude, na vida pública, no contato social, para que todo esse movimento de transformação que nós aqui aludimos, do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo aquela amarração do capítulo 3 com o capítulo 11 da Lei de Amor, demonstrando o perfeito entrosamento da filosofia espírita, o que não poderia ser diferente, porque a doutrina espírita representa o ensino universal, generalizado, concordante dos espíritos superiores que dirigem a humanidade, tendo Jesus como o supremo comandante. Não há contradição. Assim como Jesus anunciou a vinda do Consolador, que viria restaurar a verdade, no Espiritismo também nós vamos encontrar aquela afirmação do espírito israelita no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, quando diz assim, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros nele enraizados. Da mesma forma, se há contradição, se nós decretamos ou descobrimos alguma contradição no movimento espírita, sua origem é humana, porque no espiritismo não tem contradição. Nós podemos encontrar contradição na Revista Espírita, que define ali um foro de debates, mas na doutrina espírita, meus amigos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, não tem contradição. Então, o nosso objetivo aqui, ao estudar Gênesis, é buscar entender o processo, como foi o processo evolutivo, intelecto-moral que nos coloca hoje na antessala da angelitude, buscando desenvolver os valores humanos com o conteúdo espírita que nós já somos capazes de reconhecer como excelente, para acelerar o nosso progresso. Então, o objetivo nosso ao estudar Gênesis não é criar um grupo de iniciados místicos que se colocam numa condição de privilégio, não. É de nos incentivar para a inserção proativa, propositiva na sociedade, que carece, meus amigos, carece dos verdadeiros multiplicadores de Jesus, de profundidade, que buscam amar o próximo, ajudar o próximo com as suas necessidades. Conforme Tiago vai dizer na epístola, sua epístola, não é? Que o amor mais puro é aquele que busca
a religiosidade mais pura é aquela que busca atender, auxiliar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, simbolizando aí, como órfãos e viúvas, todos os filhos do Calvário da humanidade, sejam eles abastados ou sejam eles miseráveis. Porque os miseráveis existem em função dos abastados que assambarcam os bens. Então, todos dois precisam de Jesus, um para resignar-se e o outro para enxergar o miserável e ajudá-lo. A religiosidade pura e imaculada. Tiago. Define Tiago na sua epístola. Vou buscar aqui para nós encerrarmos o assunto com Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui. A religiosidade pura e imaculada, depois de Hebreus. Depois de Hebreus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Em si mesma. Assim também a fé, se não tiver... Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Certo? E mais à frente, eu não consegui achar aqui não, ele vai dizer que a religião, né, mais pura e imaculada é atender os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E depois nós podemos achar, com calma, para os irmãos e colocarmos no grupo. Porque aqui no momento eu não estou conseguindo achar não, certo? Então que Jesus nos abençoe. Semana que vem nós retomamos do versículo 23. Que Jesus nos ampare e nos ilumine.